Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. É uma honra, uma grande alegria ter você aqui. Vamos conversar hoje sobre Nazirê. E a gente já começa com a pergunta principal, né? Você sabe o que é um nazireu? É uma palavra que a gente encontra bastante na Bíblia, principalmente lá no Antigo Testamento em histórias como a de Sansão. Mas afinal, o que ela significa de verdade? Vamos descobrir isso juntos. Olha só, a resposta começa na própria origem da palavra. Nazireu vem do hebraico nazir. E o que nazir quer dizer? Basicamente significa separado, consagrado, dedicado. Então, um nazireu era alguém que fazia um voto, um compromisso de se separar para Deus, e era uma separação bem especial, bem visível para todo mundo. E tem um detalhe muito interessante aqui. Não era algo que durava para sempre, para todo mundo, não. Era um voto, sabe? Um compromisso sério com Deus. Alguém podia decidir ser nazireu por um tempo, sei lá, por um mês, um ano. Mas também existiam casos super especiais de pessoas que eram consagradas por toda a vida, desde o ventre da mãe. A gente vê todas essas regras lá no livro de Números. Ok, mas o que significava ser separado na prática, no dia a dia? O que a pessoa tinha que fazer ou melhor, deixar de fazer? Existiam as regras. Deus deixou bem claro o que esse voto exigia. Vamos dar uma olhada. Eram 3 proibições bem específicas. A primeira, não beber vinho e nem bebida forte. Nada que viesse da uva, na verdade. Isso era um símbolo de se abster dos prazeres comuns da vida. A segunda regra, não cortar o cabelo. O cabelo comprido era o sinal exterior, a marca registrada, digamos assim, de que aquela pessoa era consagrada a Deus. E por último, a terceira, não tocar em cadáver. Isso era para manter a pureza ritual, uma separação total de qualquer coisa ligada à morte. Bom, e a gente encontra figuras muito conhecidas na Bíblia que viveram sob esse voto. São exemplos marcantes de consagração. E o mais incrível é que alguns deles foram chamados por Deus para isso antes mesmo de nascerem. A gente está falando de gente do calibre de Sansão, aquele juiz com uma força fora do comum, anunciado por um anjo. Também temos Samuel, o grande profeta, que foi dedicado pela sua mãe, Ana, num voto emocionante. E claro, não podemos esquecer de João Batista, a voz que clamava no deserto, separado desde o início para preparar o caminho do Senhor Jesus. Agora, de todos eles, a história de Sansão é talvez a mais conhecida e também a mais trágica. A vida dele é um retrato impressionante do que acontece quando a força que vem de Deus encontra a fraqueza do coração humano. É a história de um voto que foi quebrado. Pensa só na responsabilidade. O anjo do Senhor apareceu e disse claramente: pois o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe até o dia da sua morte. Era um chamado para a vida inteira, um propósito gigantesco de libertar Israel dos filisteus. E todo o poder dele, toda aquela força, estava amarrada nesse voto. Mas o que aconteceu? Com um chamado tão poderoso, uma promessa tão grande, a história mostra uma realidade triste e direta. Sansão quebrou as regras. Simples assim. Ele recebeu um dom extraordinário, uma força que vinha do próprio Espírito do Senhor. Mas a sua vida, a sua obediência, não estava no mesmo nível do poder que ele carregava. E não foi de uma vez, foi um processo, uma queda gradual. Ele começou a brincar com o perigo, participou de festas, com isso se embebedou várias vezes, quebrando a primeira regra. Depois, a questão da pureza. Tocou em cadáveres, como exemplo o leão morto, de onde ele até tirou o mel. Ele foi tratando o voto dele como se não fosse nada. E o último passo, o golpe de misericórdia, foi quando ele deixou que cortassem o seu cabelo. Revelar o segredo da sua força, o símbolo do seu pacto com Deus, para Dalila, uma mulher que ele sabia que estava ali para derrubá-lo. Isso foi, sinceramente, um dos erros mais estúpidos já relatados. Ele brincou com o fogo, brincou com o que era sagrado, e o resultado foi devastador. E é aqui que a história dele fica complexa, né? Porque sim, Sansão é lembrado pela sua força e por se arrepender no final, mas foi sem dúvidas um dos piores juízes. Ele agia por impulso, por paixão e não pela direção de Deus. A vida dele é um aviso muito sério de como um chamado incrível pode ser completamente desperdiçado pela desobediência. Mas olha que interessante, a história de Sansão, com todo esse fracasso, na verdade aponta para algo muito maior. Ela cria em nós a expectativa por um nazireu perfeito, alguém que pudesse de fato cumprir esse voto de consagração de forma impecável. Porque, no final das contas, é isso que o voto significava.
O nazireu representa uma vida separada para Deus, de santidade e consagração. Uma vida totalmente dedicada, que brilhava de um jeito diferente no meio do mundo. E a grande lição que fica é justamente esta. Enquanto Sansão falhou em cumprir seu voto, aprendemos que a verdadeira força não está no cabelo, nem no voto em si, mas no Espírito do Senhor. O cabelo era só o símbolo. Quando a aliança foi quebrada, o Espírito se retirou e a força se foi com ele. É por isso que a gente pode dizer que o voto do Nazireu apontava para Cristo, o santo separado de Deus, que viveu em perfeita obediência, consagrado do princípio ao fim. Ele foi o único que cumpriu perfeitamente essa separação, essa dedicação total a Deus. E essa ideia de consagração não morreu no Antigo Testamento. Pelo contrário, Cristo é o nosso modelo e que nos chama hoje a uma vida santa no Espírito. Não mais com regras sobre cabelo ou bebida, mas uma santidade que vem de dentro, uma vida separada para Ele. Conversamos assim sobre Nazireu, que assunto interessante. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos juntos na leitura da Bíblia Sagrada. Deus abençoe grandemente a todos.